Uma dançarina, uma cortesã, uma nobre ou apenas uma vigarista? Hoje vamos conhecer a história de uma mulher ousada, que se arriscou e alcançou incrível sucesso, ainda que de formas não convencionais, que criou sua própria personagem e se tornou a protagonista de todos os ambientes por onde passou. Lola Montez, nascida Elisa Rosana Gilbert, tem uma origem um tanto quanto obscura e seu passado é debatível. Foram muitas as falsas identidades sustentadas por Lola ou Elisa durante toda a sua vida, em que ela incorporou suas personagens de palco e defendeu suas falsas histórias. Registros contam que a então Elisa Rosana Gilbert nasceu na Irlanda, em 17 de fevereiro de 1821. Filha de Eliza Oliver, uma habitante local de boa reputação, e Edward Gilbert, um oficial do exército britânico. O primeiro escândalo de Lola já viria do seu nascimento, pois havia rumores de que sua mãe se encontrava grávida ao se casar em abril de 1820. Porém, estes rumores foram desmentidos. Seria essa uma premonição do futuro de sua vida? Ainda bebê, a família se mudou para a Índia, onde seu pai veio a falecer de cólera. Sua mãe, uma jovem de então 19 anos, casou-se novamente no ano seguinte, agora com outro oficial, o tenente Patrick Craigie. O padrasto logo adotou a jovem e cuidou para que recebesse uma educação adequada, encaminhando Elisa para uma escola na Inglaterra. A jovem Elisa não daria sossego para sua família, causando rebuliço por onde passasse, sendo notória a ocasião em que correu pelas ruas sem roupa, de forma a desafiar todos aqueles que tentavam dominar seu espírito selvagem. Em 1837, aos 16 anos, Elisa descobre que sua mãe pretende casá-la com Sir Abraham Lumley, um homem rico e muito mais velho. Desafiando os planos de sua família, ela foge para a Irlanda com um tenente chamado Thomas James, com quem se casa e em seguida se muda para a Índia. 5 anos após esse casamento de ocasião, a união se prova um fracasso e o casal então se separa. Os termos do divórcio determinavam que ambas as partes não poderiam se casar novamente enquanto o antigo companheiro vivesse. Impossibilitada de contrair um novo matrimônio e rejeitada pela sua própria família, Elisa tinha limitadas opções para se sustentar e encontrar um futuro. A partir desse momento, Elisa some dos registros e surge nas ruas espanholas Lola Montez, uma suposta viúva de um nobre. Na Espanha, ela inicia seus estudos como dançarina e logo retorna para Londres, usando seu nome artístico, Lola Montez. Em 1843, ela inaugura sua carreira, alcançando grande sucesso com sua dança da aranha, em que mistura piruetas e movimentos de dança enquanto se movimenta ao redor de falsas aranhas pelo palco. Infelizmente, sua carreira foi interrompida ao ser reconhecida como esposa do Sir Thomas James. Ela rapidamente se tornou notícia nos jornais locais, o que manchou sua reputação. Mesmo depois de descoberta, Lola continuava a defender sua personalidade falsa e alegava efusivamente sua identidade de viúva espanhola. Ainda assim, apesar de seus esforços, fica claro que sua carreira em Londres estava encerrada. Vencida, mas não derrotada, Lola pega suas malas e segue com seu show ao redor da Europa, com apresentações em Munique, Varsóvia, São Petersburgo e Paris. Patrocinada por vários homens ricos aos quais foi sendo apresentada ao longo do tempo, ela aumenta sua reputação como cortesã dentre os círculos mais importantes da época. Apesar de seus talentos como dançarina serem abaixo do esperado, Lola compensava com uma beleza e confiança exultantes. Sua personalidade forte também conquistava admiradores. Há uma história curiosa que conta que, ao se apresentar em Paris, Lola teria jogado seu sapato contra membros da plateia que vaiavam, demonstrando que ela claramente não era o tipo de mulher que aceitaria desaforos de quem quer que fosse. Todas essas características ajudaram a construir uma reputação para Lola Montez, que se tornou conhecida por todo o continente, permitindo que ela tivesse acesso às rodas mais exclusivas da sociedade. Com seu temperamento ousado e personalidade altiva, cultivou amizades e casos amorosos com personalidades como o compositor Franz Liszt e o escritor Alexandre Dumas.
Neste período, Lola inicia um relacionamento sério com o jornalista Alexandre Dujarier. Porém, este foi interrompido abruptamente após o escritor morrer durante um duelo com outro colega, Jean-Baptiste Rosamond. Durante o inquérito da morte de seu namorado, constam nos registros que Lola declarou ter uma pontaria mais apurada do que seu amante morto e, inclusive, de que ela o superaria com uma pistola, chicote ou adaga. Após esse fatídico evento, Lola se muda para Munique em outubro de 1846 e requisita autorização para se apresentar no teatro da cidade. Porém, o diretor declina o seu pedido, declarando que a população católica da Bavária não teria interesse no estilo de apresentação sensual de Lola. Revoltada, a artista marchou até o palácio residencial e exigiu uma audiência com o rei Luís I. Apesar da falta de protocolo de Lola, sua ousadia foi recompensada, pois o rei teve uma simpatia quase imediata pela cortesã, e a indiscrição de ambos foi equivalente. Conta-se que, neste primeiro encontro, o rei, encantado, pergunta a Lola se seus seios eram naturais, sendo sua reação imediata muito diferente do ultraje que seria o padrão da época. Lola imediatamente passa a rasgar seu próprio vestido para demonstrar, sem sombra de dúvidas, que seus atributos eram absolutamente naturais e verdadeiros. O relacionamento de Lola com o rei inicia imediatamente, o que lhe garante todas as suas vontades. Para o rei Luís I, não há limite para agradar sua amada, e eles passam a dedicar grande parte do tempo um ao outro. Ele patrocina e garante que a dançarina consiga se apresentar no teatro, ainda que sob o olhar ultrajado da audiência católica. Mas a influência de Lola junto ao rei ia muito além da paixão lasciva. O monarca admirava suas ideias e escutava abertamente suas opiniões progressistas. Lola apresentava seus pontos de vista liberais e conseguia influenciar grandemente os direcionamentos do país, para descontentamento do governo conservador bávaro. Sua popularidade a tornou conhecida entre a corte da Bavária, e sua reputação se tornava mais e mais negativa por seus modos incomuns, constando relatos de que Lola costumava chicotear pessoas na rua. Estes comportamentos fizeram com que ela fosse rejeitada como uma mulher de reputação duvidosa, e seus detratores começaram a aumentar. Ainda que houvesse um grande público contrário à sua figura, o seu pensamento liberal conquistou o apoio de pequeno grupo de estudantes universitários e acadêmicos. Durante um período, Lola recebeu o título não oficial de Rainha Sem Coroa da Bavária, tamanha sua influência sob o rei Luís I. Este era um admirador cego da cortesã e não aceitava qualquer comentário negativo sobre a pessoa de Lola na sua presença. Um jornal local fez manchete ao descobrir e reportar sobre a identidade real de Lola, como Elisa Rosana Gilbert e seu status de divorciada. Mesmo confrontada com fatos indisputáveis, Lola se manteve firme em sua mentira e respondia às notícias sobre sua pessoa com editoriais ultrajados, corrigindo com a falsa narrativa dos fatos da personagem que inventou, alegando que era, de fato, uma viúva de um tenente espanhol. O único que não foi convencido pelos jornais, apesar de todas as evidências, foi o rei Luís I, que se manteve fiel, cobrindo Lola de joias, concedendo à dançarina uma significativa mesada e garantindo uma moradia em uma de suas luxuosas residências. O rei foi até o limite em conceder a naturalidade bávara e elevar a posição de Lola com a concessão de um título de nobreza como um presente no seu aniversário de 26 anos. Este foi o movimento que viria a desestabilizar toda a coroa e colocar um fim ao relacionamento infiel do rei Luís I e Lola. Nem mesmo os professores universitários que apoiavam politicamente as posições da cortesã foram favoráveis à medida. Em um marcante episódio, os alunos da universidade organizaram um protesto na frente da casa da amante real para demonstrar sua insatisfação com sua ascensão à nobreza. Lola respondeu ao protesto com um brinde de champanhe em direção aos jovens indignados. Depois desse evento, o rei determinou o fechamento da universidade, o que apenas inflamou os espíritos dos jovens que novamente foram às ruas manifestarem seu desfavor.
Quando Lola decidiu sair de sua mansão, foi atacada pela multidão que protestava. Ela, em resposta, pegou sua pistola e atirou contra os manifestantes. A situação chegou a um ponto insustentável, e os representantes do governo ameaçaram renunciar caso o rei não rompesse seu relacionamento com Lola. Sob o apoio de intensas e frequentes manifestações públicas de protesto. Nesse momento, sem alternativa, o rei teve que renunciar sua amante e determinar seu exílio emergencial como forma de protegê-la. Mas era tarde demais. A fúria popular, aliada a ideias de revolução republicana que já haviam se estabelecido no país, trouxe a revolta. Assim, em 1848, o rei Luís I foi forçado a abdicar o trono em favor de seu filho, Maximiliano II. Com o fim de seu relacionamento com o rei da Bavária, Lola foi forçada a recomeçar sua vida pela terceira vez. Em 1848, retoma sua turnê pela França e Londres, onde conhece e logo se casa com George Trafford Herold. Entretanto, o passado de Lola não a abandona, e a família de George descobre sua real origem e seu status de divorciada, e imediatamente iniciam as ações judiciais contra o matrimônio. Naquele tempo, o casamento de Lola era considerado crime de bigamia, pois o seu primeiro marido, Thomas, ainda estava vivo. Essa situação poderia lhe render a prisão, além de anular a nova união. O casal fugiu para a Espanha, mas suas desventuras o seguiram. George morreu afogado em um suposto acidente apenas 2 anos após a união. Em 1851, Lola busca novamente uma oportunidade de recomeçar e viaja para os Estados Unidos. Lá, inicia uma série de apresentações por várias cidades ao longo de 2 anos. No Novo Mundo, ela experimenta também uma carreira como artista e estreia em uma peça escrita em sua homenagem. A peça era uma biografia cômica das desventuras vividas pela amante real e fez um grande sucesso de público. Em 1853, Lola se casa pela terceira vez. Agora, seu marido é Patrick Hall. Novamente, a sorte no amor não estava a favor de Lola, e seu casamento se dissolve, mas não sem o drama usual que orbita a sua vida. Conta-se que um dos representantes legais de Patrick no divórcio foi assassinado, morto a tiros. A morte não foi associada a Lola, mas seu histórico foi se tornando mais e mais sombrio com o passar dos anos. Procurando novas audiências, a bailarina decide ir para a Austrália repetir seu show e contrata o jovem Noel Follen como seu agente. Inicialmente, seu show é bem recebido pelo público australiano. Porém, ao apresentar a infame Dança da Aranha, os críticos ficaram exaltados e a sensibilidade do público é afetada pela indecência da dança. Ainda que a sociedade alegasse repulsa, a apresentação continuou a fazer sucesso entre o público de mineiros que estavam trabalhando extraindo ouro. Na viagem de volta para os Estados Unidos, o jovem agente Noel Follen desapareceu no navio, havendo suspeitas de que ele teria caído ao mar durante a viagem. Mais uma vez, uma morte misteriosa ocorre ao redor de Lola Montez. De volta aos Estados Unidos, Lola muda o foco de sua carreira e inicia um ciclo de palestras de cunho moralista, escritas pelo reverendo Charles Chauncey Burr. Em 1860, os sinais de sífilis começaram a marcar sua figura. E no final de sua vida, Lola Montez buscou perdão por seus pecados e se arrependeu da vida que teve. Ela morreu em janeiro de 1861, aos 39 anos. Em sua lápide consta seu nome de nascimento, Elisa Gilbert. Lola foi uma mulher marcante e livre, viveu da forma como achava devido e buscou registrar seu lugar na história, escandalizando a sociedade por onde passou e chegando ao ápice ao ser responsável pela queda de um rei. Ainda que muitos fatos de sua vida permaneçam um mistério, ela não deixa de ser uma personalidade impressionante da história do século XIX.